Irmãos, graça e paz, uma alegria estar aqui com vocês ao vivo. Queria apresentar quem está aqui comigo hoje, profeta Camila. Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco aí conectados, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Eu já vi que tem gente aqui, cara, de Caraguá, de Porto Seguro, tem uma galera que está entrando aqui. A gente fica muito feliz em recebê-los, é uma noite muito especial. Um trabalho de aproximadamente 15 anos que vem sendo construído com muito cuidado, com muito zelo, e a gente sempre buscou transformar todo esse conteúdo de uma maneira que pudesse ser, através da comunicação digital, alcançar pessoas que não estão aqui em Taubaté, que não estão aqui, e por isso a gente se enche de alegria. Queria te convidar agora, começa a convidar outras pessoas, pega esse link aqui da transmissão, envia para os teus amigos, envia para os teus conhecidos que queiram entender um pouco mais sobre o ministério profético, um ministério às vezes que a gente leva ainda com uma compreensão incorreta, com tanto misticismo, com tantas experiências que as tradições construíram, mas que hoje a gente possa trazer um pouco mais de luz e clareza numa área tão importante da igreja. Para quem não nos conhece, meu nome é Cristiano. Eu sou ministro aqui na casa, no Ministério Sonho de Deus, há mais de 20 anos, e nós temos construído através do ofício apostólico, procurando servir a igreja com um fundamento correto. Nós temos nos movido nas 5 graças ministeriais, servindo uns aos outros, e acredito que dentro dessa construção que vem de anos, a gente pôde também trabalhar junto com pessoas como a Camila. Camila é uma profeta de ofício, hoje é a líder dos profetas aqui da casa, conduz a escola de profetas presencial. A escola de profetas nossa aqui já tem quantos anos, cara? Hoje nós estamos com quase 15 anos de escola. São 15 anos de escola de profetas presencial, E como eu falei para vocês, a ideia de se transformar isso num conteúdo digital sempre existiu, mas não é fácil, Não. A escola de profetas é uma escola que requer muita ativação, requer exercícios proféticos. É difícil você transformar isso num conteúdo digital, E na verdade, até chegar nesse material, foi um tempo de experiência, de desenvolvimento, até para nós mesmos irmos aprimorando, aprendendo. Então, para chegar nesse conteúdo que nós temos hoje, foi um desenvolver mesmo o nosso espírito e o Senhor mesmo nos ensinando e trabalhando nas nossas vidas. Eu me recordo que aproximadamente 17, 18 anos atrás, nós começamos a compreender um pouco melhor o texto de Paulo aos Efésios, que fala das 5 graças ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos alcancemos a estatura de Cristo. E entender como essas graças ministeriais operam na igreja local, era um anseio, era um desejo nosso. E a gente, infelizmente, via isso como um tema, um assunto muito escasso no Brasil. E foi então que nós tivemos acesso a algo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eles já tinham mais tempo, tinham mais clareza nesse assunto, e nós começamos então a ir lá em conferências, buscar auxílio, buscar ajuda para compreender, e foi aí que nós conhecemos a profeta Norma, que foi praticamente quem mentoreou todo esse processo com você, Camila? Sim, a profeta Norma e toda a sua equipe foi uma das peças fundamentais. Ela fazia ali parte do Ministério Crusader Church em Chicago, estava sob a paternidade do apóstolo John Ecker. E através deles nós fomos conhecendo o ministério profético, sendo ativados através deles também nas nossas vidas e podendo ter a oportunidade de vê-los fluir no ministério profético. Vê-los fluir de uma maneira muito simples, de uma maneira muito madura, de uma maneira muito pura. E isso foi só consolidando aquilo que o Senhor já estava trazendo ao nosso espírito. Então, ver essa movimentação deles, do início, logo quando eles começaram a nos mentorear, foi para nós fundamental para chegar até onde nós chegamos hoje, através do Espírito Santo e daquilo que Deus foi nos trazendo depois. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de ir lá e ver uma ministração profética acontecendo, caíram muitas escamas, desmistifica um monte de coisa. Eu não sei você que está me acompanhando agora, comenta aqui no chat do YouTube, comenta qual foi a tua primeira experiência
com uma ministração profética. Eu me lembro que assim que eu me converti, a primeira vez que eu vi alguém ministrando profeticamente, tinha todo aquele ritual, né? A pessoa fala mais alto, levanta, começa a rodopiar, você fica até assustado e às vezes a gente começa a criar, né, um estereótipo que todas as vezes para que Deus venha a falar tem que ter toda essa movimentação. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, nessa conferência, onde a gente foi vendo uma igreja madura fluindo, sim, eles falaram assim, o horário da ministração profética vai ser tal horário na sala tal. Eu já achei e falei assim, primeira coisa que me chocou, Deus tem horário certo para falar? Porque eu pensei que era assim, aquele espírito que vem sobre a pessoa, o cara fala, você nem tem governo de nada. E eu acho interessante, a gente estava muito modelado e associado a achar que o ministério profético não podia fluir com ordem, né? Com protocolos. Exato, que Deus fala, você... né? E daí eu lembro que eu cheguei na sala, tinha um número, né? Chamaram o meu número, eu sentei na frente, na época foi da profeta Pamela Kent, né? E ela olhou para mim, sentou, você quer gravar? Eu falei, não, quero. Peguei o celular, pus assim, comecei a gravar. Ela falou assim, assim te diz o Senhor. E começou a ser tão pontual e tão exata com relação à minha vida que eu fiquei assustadíssimo, porque ela não mudou o tom, sentada. E ela falou com tanta clareza e assim se repetiu na vida da minha esposa, na vida do apóstolo L e das pessoas que estavam ali presentes. E para mim ali foi o primeiro choque com o ministério profético fluindo com ordem, servindo ao corpo de Cristo. Exatamente. Né? E a partir dali nós começamos a nos conectar e entender que para a formação de uma equipe, para que a gente... outra coisa que eu achei interessante é o seguinte, quando eles falaram com a gente, que a gente começou a tirar dúvidas se a gente poderia receber a ajuda deles, né? Se eles poderiam nos servir, eles falaram, lógico, a gente vai enviar uma equipe para vocês, a gente começar a construir uma escola de profetas, para que vocês formem pessoas no Brasil. Eu falei, escola de profetas? Então você pode aprender o dom, né? O dom não é de Deus? E essas e outras perguntas, eu não sei se você tem essas dúvidas, eu Todos tinha. podem profetizar, Todo mundo pode profetizar? Sim. E uma das coisas que eles falaram que tinha na escola de profetas era o seguinte, a gente pode te ensinar a ouvir a voz de Deus. Isso também para mim foi assim uma quebra de paradigmas, porque sempre há um conflito. Será que eu consigo ouvir a Deus? Como que eu aprendo a ouvir a Deus? E quando falaram desse tema na escola, eu me lembro, eu acho que você vai lembrar disso. A primeira edição da Escola de Profetas no Brasil veio toda a equipe dos Estados Unidos, profeta Norma, profeta Pamela, apóstolo Álvaro. E o primeiro exercício profético dessa escola, quem é chamado à frente para fazer? Eu. Né? E quem é chamado para receber Quem é chamado para receber a profecia? Camila, que na época nem sonhava ser profeta. Nem sonhava. E eles me vendaram. Ouve essa história, Rogério. A gente está aqui com um público, depois a gente vai apresentar para vocês, mas tem uma plateia muito bonita aqui conosco hoje. E por isso que eu me referi ao Rogério. E daí eles me vendaram, me colocaram de costas para a igreja e falaram assim, olha, a gente vai trazer uma pessoa, vai ficar atrás de você e você vai liberar uma palavra para ela e tem que ser exato. Você fala assim te diz o Senhor, filha, filho, define. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer isso? Inclusive, esse é um exercício da nossa escola, que se chama o exercício do profeta cego. Ah, é? Então esse exercício ainda existe hoje na escola de profetas. Sim. Que nós fazemos, nós repetimos isso. Uhum. E eu me lembro que eu fiquei muito nervoso, né? A preocupação de você pagar mico na frente de todo mundo, nossa, eu acho que vou dar uma bola fora. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Quando eu, ali de olhos vendados, eu estava tenso, a profeta Pamela chegou nos meus ouvidos e falou assim, você não se preocupe em acertar, se preocupe em ouvir a voz de Deus, porque se você ficar tenso com a opinião das pessoas, você não vai ouvir o Senhor. Aquieta o teu coração. E eu peguei, me aquietei e falei assim, não tem a ver com acertar na frente dos outros. E daí o Espírito Santo começou a falar comigo, quem está atrás de você é uma mulher, uma ministra de louvor que eu quero usar com muito poder, autoridade. Eu comecei a falar. E a igreja começou a rir. E eu estava de olhos fechados, falei, meu Deus, será que eu estou acertando? Será que eu estou indo bem ou será que eu estou indo mal, né? De repente, quando tiram a minha venda, quem estava atrás de mim era a Camila, mas parece que eu tinha descrito a vida dela. Ali foi uma experiência para mim, assim, com o ministério profético, a primeira experiência. Foi muito forte. E ali eu comecei a perceber que, de fato, você pode ser educado para aprender a ouvir a voz de Deus. E esse, como a Camila estava falando, são um dos exercícios que até hoje nós colocamos em prática
na escola, né, Camila? Sim. Quando eu comecei a ter essas experiências, e assim como o apóstolo Cristiano, a observar todos esses profetas se movimentando, eu tinha dois caminhos. Ou eu entendia que aquilo também poderia fluir na minha vida, através de aprendizado, através de romper muitas coisas da minha mente, do meu formato de entender o que era a profecia, ou então aquilo estaria disposto também para que eu pudesse ser ativada de alguma maneira e passar a ouvir a voz de Deus. Ou isso ser ativado dentro de mim de alguma forma. E eu optei pelo lugar de que eu me sentia extremamente incapacitada, mas que, ao mesmo tempo, o ministério profético te leva a um lugar de muita dependência do Espírito Santo. Porque como o apóstolo Cristiano disse, quando você está ali literalmente ele estava de olhos vendados. Né, os olhos naturais dele estava vendado, estava com uma venda. E para te levar num lugar de você disciplinar os seus ouvidos. Né, o que ela estava dizendo com aquele exercício? Esquece tudo o que está aqui fora. Qualquer tipo de estímulo, qualquer tipo de muleta, a gente ensina isso na escola. Qualquer tipo de muleta, de apoio que você tem. Porque quando você vai fluir no ministério profético, você entra num lugar onde não tem apoio. Onde você tem a voz do Espírito Santo dentro de você. Porque é extremamente importante você manter essa pureza na profecia e entender que ela não parte de você, do seu eu, do seu achismo, daquilo que você vê, mas ela parte realmente da voz de Deus no seu espírito. É importante ressaltar que nós hoje já temos uma EAD, uma escola, né, 100% digital, à distância, que é o Efatá Online. Se você entrar no site ou quiser anotar aí, efataonline.com.br, é a nossa escola de teologia dentro de uma realidade do novo pacto, da nova aliança. E dentro do Efatá Online nós temos uma matéria que é a matéria do ministério profético. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu sei que nós temos alunos do Efatá participando agora dessa live e podem estar perguntando, mas eu que sou aluno do Efatá, eu já não vou ter essa matéria. A matéria que você tem no Efatá são fundamentos sobre o ministério profético. Essa escola online que nós estamos apresentando hoje é um produto totalmente novo. É um produto que tem uma profundidade maior do que a matéria da escola do Efatá. Então, você que é aluno do Efatá e quiser fazer essa escola online, seria uma imersão, um aprofundamento, né, no conteúdo que você recebe na escola. Agora, para você que não conhece o Efatá, que faz parte de qualquer outro lugar do Brasil, de qualquer outro lugar e também de qualquer ministério, seja você pastor ou não, mas que gostaria de aprender mais, eu posso te dizer que é um conteúdo riquíssimo. São mais de 15 anos onde nós fomos construindo, amadurecendo, aprendendo para chegar e também num formato de produto que de fato pudesse contribuir para que você em qualquer lugar recebesse algo com a qualidade e a exatidão que é ministrado aqui. Se você que está agora, preste atenção agora, ó, você que está lavando louça me ouvindo, para de lavar agora, só me ouve por um instante. Se você que está comigo aqui ficar até o final dessa live, e eu prometo que a gente vai fazer uma live bem rápida, no máximo 10 horas, brincadeira. A gente vai acabar cedo hoje, porque a Camila tem filho pequeno, ela tem que voltar para casa. O Júnior depois fica bravo com ela. Fica. Mas a gente tô enviada aqui, você tô liberada. Um abraço para o Júnior. Júnior é o marido da Cá. Mas se você ficar até o final dessa live hoje, nós vamos te dar um brinde, um presente. Eu imputo como um presente bastante especial, eu acho que vocês vão gostar também. Mas basta você ficar até o final. Por quê? Porque para a gente a tua audiência é muito importante. Nós queremos te apresentar o conteúdo e a gente sabe que não dá para você avaliar o que a gente vai te passar se você ficar parte ou só um percentual dessa live. Então fica até o final que você vai ganhar o brinde só para você nos acompanhar, tá bom? A gente vai liberar o link no final para todo mundo que ficar até o final. Eu queria aproveitar também, nesse momento, para passar para vocês algumas das matérias que vocês vão receber nessa escola de profetas online. Olha que legal alguns dos conteúdos. Eu vou dar só um spoilerzinho aqui. Desmistificando o profético. Profecia e precisão profética. Posso falar uma? Lógico. No primeiro tema, é muito interessante a gente falar sobre desmistificar o profético,
porque a gente sempre usa, paralelo à palavra desmistificar, não tem a ver com desqualificar o que você sabe. É interessante a gente colocar isso, às vezes a pessoa fala, nossa, mas vai desconstruir tudo aquilo que eu sei. Nós não vamos desconstruir nada, nós não vamos desqualificar o que você já aprendeu até hoje. O que nós queremos realmente é ampliar a sua compreensão dentro desse tema. Ó, eu só vou quebrar o protocolo aqui para responder duas perguntas. A Zeilda fala assim, eu fico preocupada porque a palavra de Deus diz, ai daqueles que falam aquilo que eu não mandei falar. Então, na minha mente, o que ela está falando? A mente, às vezes, nos traz uma preocupação de você falar algo que não foi Deus. Zeilda, primeiro que eu acho isso incrível, a tua preocupação já é fruto do zelo que você tem. Porque... temor, né? O temor. Porque, Sim. de fato, hoje... se banalizou tanto o profeta, tantas coisas são faladas em nome de Deus que Deus não falou, que de fato esse temor e esse zelo são muito importantes. Mas isso também é explicado na escola de profetas. Como a gente ter clareza que é Deus que está falando e não é a influência da nossa alma ou do nosso pensamento. Tudo isso você pode aprender. Não é da noite para o dia, é um processo, mas se aprende, se amadurece no profético. Então, eu achei muito interessante a tua colocação e a tua preocupação. Também a Giane fala assim, é possível fazer presencial? Giane, essa escola presencial é uma escola que tem, podemos dizer que elas são duas etapas. A primeira etapa é 1 ano. Sim. Olha só, a primeira etapa é 1 ano de escola e a segunda semanalmente e são todas as semanas, Sim. são todas as semanas presenciais aqui no Sonho de Deus. E a segunda etapa é mais 1 ano. Então é uma escola de 2 anos que de alguma forma nós conseguimos compilar esse conteúdo e transformar num produto digital. Se você me perguntar, posso fazer a escola presencialmente? Pode. Se você tiver disposição para fazer uma escola de 2 anos presencial em Taubaté, aqui no Ministério Sonho de Deus, ela acontece... Tem turmas novas todos os anos, mas a nossa ideia com essa escola online é servir quem não pode vir até aqui. A gente tem procurado fazer, às vezes que a gente tentou fazer escola de profetas em outros lugares, o custo fica alto, porque como que você leva uma equipe inteira, você desloca para um outro estado, tem... Então assim, a gente procurou reduzir o máximo possível os custos para transformar isso em algo acessível para pessoas de qualquer lugar do mundo. Entendi. Mas quem quiser fazer presencial, muito bem-vindo. E hoje, com a experiência que a gente foi adquirindo e o Senhor foi nos ensinando, a gente conhece e sabemos flutuar e ali trabalhar os temas, aqueles temas que são pontuais, aqueles temas que são extremamente necessários. Então, nós não ficamos detidos em, porque não é presencial, não tem a mesma qualidade, porque é digital, não. Nós somos muito fiéis ao conteúdo e nós vamos transmitir o máximo de informação realmente daquilo que vocês irão receber, um material de muita qualidade. A Daniela está falando que ela quer muito aprender a ouvir a Deus, a mudar a realidade. Como eu posso crescer no meu ministério? Daniela, eu acho que a primeira coisa que nos produz crescimento é reconhecer as diferentes graças no corpo de Cristo. Nós não amadurecemos sozinhos, né? O reino de Deus é um organismo coletivo chamado igreja. Então, quando eu reconheço, como você reconhece, a necessidade de aprender, já é o próprio Espírito Santo gerando em você fome e sede. E nós estamos aqui simplesmente servindo com aquilo que também um dia nós aprendemos, né? Tentando produzir de alguma maneira um conteúdo que se torne acessível e alcance o maior número de pessoas, né? Diminuindo custos, porque para produzir um conteúdo desse existem custos, né? Nós estamos aqui num estúdio, um monte de câmera, um monte de gente trabalhando para poder fazer esse conteúdo chegar até você. Mas de qualquer forma, esse conteúdo chega até você hoje de uma maneira muito mais acessível do que se a gente levasse toda a equipe de profetas daqui de Taubaté para qualquer outra cidade para poder produzir uma conferência, sei lá, fazer um resumo de uma escola. Esse curso, só para você ter uma ideia, Dani, são quantas horas de vídeo? A gente não computou por horas, computou por 3 meses de duração, mais um módulo bônus. Olha, essa escola online, ela vai ter 3 meses de duração, então nós conseguimos reduzir os 2 anos em 3 meses.
você faz da onde você quiser, na sua casa, né, em qualquer ambiente, você vai tirar férias, vai para a praia, leva lá para você, você faz no horário que você puder. E depois nós vamos ter um conteúdo bônus e nós vamos ter mentorias ao vivo pelo Zoom. Sim, nós teremos ali um tempo maior juntos, teremos contato e nós vamos poder trabalhar os temas, tirar as dúvidas, ter ativações proféticas também. Tudo isso para que você cresça, para que você desenvolva e você entenda que como o ministério profético, ao mesmo tempo que é algo extremamente profundo por se tratar da palavra de Deus, uma das maiores das profecias, mas como você aprende a fluir nesse ministério e não a funcionar. E isso faz total diferença quando você se rende, você se dispõe a aprender. Eu vou passar para vocês, eu estava falando aquela hora, outras matérias que vocês vão ter nesse conteúdo da escola online. Ofício, dons e o espírito da profecia. Como entender a profecia. Isso é muito comum, tem pessoas que me ligam, me mandam mensagens, apóstolo, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Então, como entender a profecia? Você recebeu uma palavra profética, o que eu faço com essa palavra profética? Protocolos proféticos, essa matéria aqui, isso aqui é fundamental se compreender. Se você é pastor de uma igreja, você entender protocolo profético é uma forma de cuidado e proteção com o ambiente da onde você cuida. Né? Aqui na casa a gente aprende isso, não é qualquer pessoa que profetiza a qualquer hora para quem quer. Existe um cuidado, existe um zelo. A profecia é julgada antes de ser entregue e tudo isso nós aprendemos na escola, né? A diferença de ofício e de unção, a diferença do ministério profético, do antigo pacto para o ministério profético no novo pacto, né? Falamos sobre cultura profética, sonhos e visões. Olha que interessante essa aula, a gente aprender a discernir sonhos e visões, caráter e lealdade. Você sabia que você pode ter um dom, o dom é dado por Deus, e mesmo assim você ter um caráter deturpado? Então assim, a gente exalta como igreja muito o dom, mas a gente não entende que muitas vezes a pessoa pode ter o dom e não ter o caráter. Então essa é uma realidade muito tratada hoje por nós na escola. Sim. Né, cara? Sim, nós trabalhamos isso como fundamento, né? Esse caráter. Antes de você ter o dom e você fluir no dom, é muito importante que esse caráter seja trabalhado, esse caráter seja manifestado através da revelação de Cristo, porque o ministério profético é uma voz, né? O ministério profético é algo muito pontual para os nossos dias. Então nós não podemos falar aquilo que achamos ou aquilo que deixamos de achar. Nós precisamos estar conectados àquilo que Deus tem para direcionar nações, cidades, governos. E isso faz parte de um caráter, né? Dessa essência pura, essa essência de Cristo fluindo através desse caráter. A gente tem mais uma matéria que é muito importante, louvor e adoração. Como é importante compreender o louvor e a adoração dentro do contexto profético. A movimentação profética, né? Quando se adora. Exato. Como o profético é uma ferramenta fundamental dentro do louvor, da adoração, e nós falamos bastante sobre isso. Exato. E a gente tem inclusive falado que nem todos são profetas, mas todos devemos profetizar. E todos, principalmente os envolvidos na área de louvor e adoração, precisam ser sensíveis à voz de Deus. Para entender a movimentação, né, darem espaço ao espírito de profecia. A gente fala também sobre atos proféticas. Então, assim, é um conteúdo bastante rico. Eu estou dando uma pincelada em algumas matérias aqui, mas eu queria fazer uma pausa para te pedir uma coisa. Você que entrou agora, eu vou te lembrar, eu avisei isso aqui já há algum tempo. No final da live, nós não vamos estender muito, e no final, para você que ficar até o final nos honrando com a tua presença, nós temos um brinde, um conteúdo especial que nós vamos liberar hoje ainda de presente para você, tá bom? Mas eu gostaria de te convidar a parar por um instante. Eu sei que estão surgindo um monte de dúvidas aqui, tem várias perguntas, vocês têm interagido, e eu entendo que esse conteúdo ele desperta muita dúvida em muitas pessoas. O que eu queria te pedir? Para por um instante aqui e manda o link dessa transmissão para umas 5 pessoas. Beleza? Vamos transmitir, vamos fazer isso chegar em mais pessoas para que eu possa agora então entrar na apresentação para vocês da escola, mas que você convide outros amigos, outros irmãos, pastores que você conhece para estarem aqui conosco, para que a gente possa entrar direto já no aspecto da divulgação, né, daquilo que nós elaboramos e preparamos com tanto carinho para mostrar para vocês. É um curso 100% online.
As matérias foram todas gravadas por ministros aqui da casa em vídeo com alta qualidade nos estúdios da TV Rica. E vale lembrar que são os professores da escola presencial. Né? Isso, isso é muito legal que a Ká falou. Quer falar um pouquinho sobre isso? Todos os professores, até o critério de como foi a formação desses professores. Quem vão ser os professores que vão dar as aulas para eles, Ká? Sim, todos os professores, nós tivemos esse cuidado ao produzir esse material. As mesmas pessoas que fazem a escola presencial, nós fizemos questão de que sejam os profetas de ofício, todos os profetas reconhecidos na casa, todos os profetas são acompanhados aqui, são profetas ativos que fazem parte da liderança junto com a equipe de presbitério, a equipe de governo da igreja. Então, nós tivemos esse cuidado, realmente, esse zelo, para que todos os fundamentos, todas as experiências que chegassem até você, fosse algo realmente do nosso conhecimento, daquilo que nós participamos ali de maneira ativa, tanto na formação desses profetas, como na experiência diária deles. Então, e o que nós fizemos? É um curso de 2 anos, a pessoa se matricula, ela vem presencialmente a Taubaté, semanalmente, todas as semanas tem aula com todos esses professores. Nós pegamos todo esse conteúdo, transformamos num conteúdo digital. Você vai precisar se matricular também e ingressar nesse curso. Mas o curso digital, nós compilamos o material e esse conteúdo você vai poder cumprir em 3 meses. Então, o curso de 2 anos da Escola de Profetas, a gente compilou em 3 meses para que você possa fazer 100% online. São 24 matérias com aulas em vídeo, né? Como eu já falei, você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, né? E a gente vai liberar isso em 3 módulos de 1 mês cada. Então, são 3 módulos de 1 mês. O conteúdo completo tá contido em 3 módulos de 1 mês. Você concluiu esses 3 módulos de 1 mês, você vai ganhar mais um módulo bônus. Então, ao total vão ser 4. 3 módulos, você cumpriu os 3 módulos, você ganha mais um módulo bônus, né? Além de material complementar. Então, você que se matricular no curso, você vai ter direito às apostilas digitais. Nós vamos mandar todo o conteúdo, né, para você em formato de apostila digital. Também os livros que são os fundamentos daquilo que nós estamos ensinando, também em formato digital, vocês vão receber. Então tem o material didático, o material de apoio e além disso nós vamos ter as ministrações, as mentorias com a profeta Norma Borreiro de Chicago, com o profeta Jonathan Lara da Argentina e com a profeta Camila, que é a líder dos profetas aqui. Essas ministrações vão ser pelo Zoom. E você vai poder participar, interagir, tirar dúvidas. Você vai ter exercícios proféticos. Aquilo que a gente fez presencialmente, de alguma maneira a gente vai fazer com você também online. Então eu tenho certeza que vai ser um conteúdo enriquecedor, que vai te dar um fundamento muito especial dentro desse assunto, que é um assunto tão relevante e que tem tantas dúvidas, né, Ká? E o interessante também de frisar que as aulas são gravadas, né? Foram gravadas em estúdio, com qualidade de visual, com qualidade de áudio, e que você pode acessar em qualquer lugar. E as mentorias, sim, isso vai ser ao vivo e pelo Zoom, né? Pelo aplicativo Zoom. Então as aulas você vai receber o link e você tem acesso a um conteúdo que é seu. Você vai assistir essas aulas, eu estou repetindo para ficar bem claro, tá bom? Você vai receber o conteúdo os módulos mensais e todo o conteúdo de aulas de 1 mês você recebe e assiste. Se quiser passar o dia inteiro fazendo acabar o módulo de 1 mês em um dia, você pode, o conteúdo é teu. Depois libera mais um módulo de 1 mês e mais um módulo de outro mês, são 3 meses e depois no final mais um 4º mês de bônus. Todos esses conteúdos são gravados e você recebe e assiste quando quiser. As aulas que são mentorias, essas são ao vivo. Essas são ao vivo pelo Zoom e nós vamos passar para você que adquiriu o curso, a data, o horário, para que você possa fazer essa mentoria ao vivo, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a tua dúvida, tá, Giane? Você me perguntou aqui esse detalhamento, eu espero que você possa ter esclarecido. Antes de eu prosseguir aqui, falando de uma parte bastante importante, eu queria chamar uma pessoa especial aqui, a Fran, que é uma grande amiga nossa, uma irmã aqui da casa, que hoje faz parte da equipe profética, mas que ela compartilhasse para a gente a experiência que ela teve. Você pode... Uma salva de palmas para a Fran.
Só para deixar ela com mais vergonha do que ela já tá, né, Fran? Fran, mas conta pra gente um pouquinho como que foi a sua experiência, assim, com relação ao profético, né? Quando você chegou aqui na casa, se despertou para o interesse de fazer escola de profetas, como era para você, assim, a experiência de ouvir a Deus? Era algo meio místico? O que a escola produziu? Conta rapidamente para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Tá bom. Então, quando eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui já tem um tempo. Cheguei aqui em 2001. Nossa, faz tempo. Faz tempinho. Então, eu acabei vivenciando esse início, né, da Escola de Profetas. E desde que eu conheci a Deus, né, da maneira que eu conheço hoje, eu sempre tive um desejo de ouvir a voz dele. Para mim, o profético sempre foi algo muito, muito desejado, né? E eu tinha a sensação que Deus já falava comigo, né? Alguns anos atrás, quando eu iniciei as escolas, mas eu não tinha certeza, como todo mundo tem, né? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que são coisas da minha cabeça, né? E aí, quando iniciou a Escola de Profetas, eu não tive dúvidas. Falei, eu preciso fazer parte disso, né? Eu quero aprender. O que me chamou mais atenção para fazer a escola foi aprender a discernir a voz de Deus. Foi ter a certeza de que Ele falava comigo. Então, a escola foi um instrumento muito importante para mim, né? Para o meu crescimento espiritual, para o meu amadurecimento. E foi um instrumento, assim, como eles mesmos falaram aqui do conteúdo. Formou o meu caráter, né? Porque, né, o caráter de Cristo em mim, né, foi formado pela Escola de Profetas, foi um dos instrumentos, né? Então, formou o caráter, me ensinou a profecia, me ensinou a pureza, me ensinou a discernir a voz de Deus. E, né, eu não sei se a Camila já falou isso, mas a simplicidade que é, né? Sim. E apesar de ser muito simples, o temor, né, de falar algo da parte de Deus. E aí, eu não sei, de verdade, eu não sei dizer quantas escolas eu fiz. Eu acho que eu fiz, eu fiz umas 3, eu acho, 3 ou 4. E as escolas sempre foram diferentes na forma de receber e de se dedicar? Sempre. Nunca foram iguais, né? Porque Deus, a palavra dele é renovada, né? Então, as escolas não são iguais. Uma pergunta interessante, Fran. Não é o fato de você fazer escola que te torna um profeta, né? Não. Você não é profeta de ofício. Não sou. Isso é interessante. Então, você fazer escola não vai te formar um profeta, não é isso? Não. A escola, ela contribui para que você entenda como ouvir a Deus. Como ouvir. Esse temor que a gente tem de falar em nome Sim. de Deus, que acho que foi a Jane que perguntou. E hoje, você faz parte dessa equipe. Não Sim. é uma profeta, mas Não. você pode profetizar com a equipe. Sim. Né? Conta pra gente como foi pra você essa experiência. A gente teve uma recente, por exemplo, você teve a última experiência da equipe junto, ela estava participando. Ela profetizou em inglês lá. Foi. Conta como foi essa experiência de você, de repente, tudo aquilo que foi trabalhado, o misticismo tirado, a sensibilidade para ouvir a Deus, servindo o corpo de Cristo a outras pessoas. Como que foi pra você? Então, primeiro, já tem acho que uns 3 anos que eu fui chamada para a equipe, né? E lógico, eu fui chamada. A gente é chamado, a gente não sabe, né? Porque é Deus que nos ativa, que nos escolhe, né? Através dos líderes. E aí eu comecei a fazer parte dessa equipe e me sinto muito honrada porque não sou uma profeta, né? Mas eu tenho uma responsabilidade como equipe. E nós tivemos um trabalho agora recente, né? No início do mês, com muitos pastores. Nós entregamos palavras. E eu tive a oportunidade de ministrar em inglês, né? Não era obrigatório fazer a palavra em inglês, né? A gente teríamos pessoas para traduzir, mas foi uma experiência muito interessante para mim, porque foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo em inglês, né? Porque eu estudei inglês já tem um tempo, mas já esqueci muitas coisas. Eu falei, não, vou escrever em português mesmo, mas daí Deus começou a falar comigo em inglês. Eu falei, não, então é em inglês que eu vou falar, é em inglês que vai fluir. E é um crescimento a cada ativação, a cada aula, a cada experiência de poder servir ao corpo de Cristo, amadurecimento. Então, eu tenho assim, bem nítido de quem eu era antes, né, da Escola de Profetas e quem eu sou hoje. E eu sei que daqui a alguns anos,
eu serei, assim, o meu crescimento vai aumentar, a minha maturidade, coisas que, de repente, eu ajo com imaturidade hoje, daqui a um tempo, não vai mais existir, porque é um crescimento contínuo, né? A gente nunca está pronto, porque Deus tem sempre muito mais para nos ensinar, né? E o temor a gente sempre tem, né? O temor... Esse é o bom do ministério. Friozinho na barriga. O temor é demais, é muito grande, né? A cada desafio. A gente teve experiências com os adolescentes, né? Sim. Foi um temor muito grande, né? Mas Deus, ele sempre nos honra, né? E uma das coisas que a escola foi muito importante para mim como instrumento de quebrar estruturas e bloqueios, né? Então, eu acho que sem a escola eu permaneceria com a minha mente muito bloqueada, com tantas coisas. Eu tava buscando um texto aqui, Fran, vocês me desculpem. Eu tava buscando um texto aqui que você estava falando que eu queria ler, que inclusive eu falei sobre ele ontem no culto, quando Isaías profetiza a respeito do Messias, né? Isaías foi um profeta messiânico e basicamente as profecias deles todas estavam ligadas a Cristo. Ele fala assim: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, né? A que Isaías se refere? Ele se refere exatamente a nós, povo de Deus, que nascemos com os nossos 5 sentidos corrompidos pelo pecado, né? Essa origem adâmica, e nós precisamos redimir os nossos sentidos para que a gente possa aprender a ouvir pelo Espírito, a enxergar pelo Espírito. Sabe o que aconteceu com Paulo? Quando Paulo teve aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele foi remido na sua visão. Ele ficou cego para que então depois o Senhor abrisse os seus olhos espirituais e ele pudesse ver. Então nós estamos num tempo onde Deus está remindo os nossos sentidos para que a gente aprenda a ouvir espiritualmente. Queria agradecer a presença da Fran aqui, porque eu acho que ela ilustra bem isso. Às vezes você está me perguntando, né, não tem misticismo, com toda a simplicidade, ela ouvindo e hoje sendo usada nas mãos de Deus. E isso é importante você ouvir para que você veja que isso é acessível a você também. Sim, ela partiu de um princípio, ela fez uma matrícula numa escola e ali ela se dispôs. Ela abriu seu coração, colocou aquilo que ela sabia ali, vou ampliar o que eu sei. E hoje ela faz parte da equipe e tem sido uma ferramenta muito precisa nas mãos do Senhor. E olha que... Obrigado, viu, Fran? Obrigada, Fran. Eu quero já anunciar para vocês, então, como vai funcionar o curso. Você imagina que esse curso ele acontece de forma presencial, semanal, são 2 anos de curso. Né? Então as pessoas se matriculam como uma escola comum, vêm aqui, estudam, tem os seus exercícios e nós conseguimos compilar esse conteúdo de 2 anos num curso de 3 meses. Então eu queria que você já se matriculasse hoje, porque a partir de hoje você já vai começar a entrar no nosso grupo, né? Nós vamos ter um grupo de WhatsApp preparando todas as coisas, tirando dúvidas, inclusive aonde depois nós vamos estar comunicando com você para a mentoria por Zoom. E a gente ainda está aqui, olha, você vai receber 100% do curso digital, 24 matérias em vídeo, né, com esses 4 módulos, as apostilas e livros, todos digitais você vai receber, mas tem mais uma condição, olha só, se você fizer hoje até, e o Daniel aqui já diminuiu, o Daniel é bem bravo, depois eu vou mostrar ele para vocês aqui na câmera, eu tento fazer as coisas melhor. Eu falei que era até as 24 horas, sabe o que ele fez? Ele reduziu o horário, é até as 23h59. Se você fizer a sua inscrição hoje até as 23h59, nós vamos dar para você uma escola de liderança avançada de presente. O que é a escola de liderança avançada? Chamada ELA, né? É uma escola que nós fizemos aqui em Taubaté com o apóstolo Juan Balistreri, que é simplesmente fantástica, de fundir a cabeça. Pensa em fundamentos poderosíssimos e uma experiência de um aprendizado da palavra. Essa escola é um conteúdo riquíssimo que nós temos aqui e nós vamos dar para você de presente para cada um de vocês que se inscreverem e se matricularem na Escola de Profetas Online hoje até as 23h59. Então corre e já faz sua inscrição. Se você tiver dúvida na hora de fazer a sua inscrição, o pagamento, já vai falando com a gente porque a equipe está aqui ao vivo para te ajudar, tá bom? Enquanto você vai fazendo, mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, queria chamar aqui o Rogério. A gente deu uma salva de palmas para a Fran, vamos dar para o Rogério também, né? Para ele não ficar sentido. Para ele não ficar triste.
Senão, ao invés da escola de profetas, ele ia ter que fazer cura interior. Cura interior, Cura das emoções. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa noite, apóstolo. Boa noite, profeta Camila. Boa noite. Dá uma boa noite pro pessoal também. Boa noite, pessoal. Para você que está acompanhando aí, um prazer e satisfação estar aqui com vocês essa noite. Quantos anos de evangelho você tem, Rogério? Bom, desde quando eu me entendo por gente. Assim, desde os 6 anos de idade que eu vou à igreja com meu pai e com a minha mãe. Beijo pai, beijo mãe, se estiver me assistindo aí. Mas entender o que o Senhor gerou dentro da minha casa e na minha vida, eu posso dizer para você que foi tarde. Mas foi depois dos meus 24 anos. Ótimo. Então, você pode estar representando nessa hora um grande público de pessoas que cresceram no ambiente de igreja e tal. E para você que vem desse histórico, que muitas vezes é a maioria das pessoas que estão nos acompanhando agora, como que era para você a experiência com o profético? Como era para você ouvir a Deus? Bom, primeiro era místico. Ou era no monte orando, ou era depois de um jejum gigantesco, né? Ou era porque nós estávamos ali num ambiente dentro da igreja e pessoas falando em línguas estranhas e outros com aquelas atitudes de girar ou qualquer coisa do tipo. E quando a gente fala disso, não é desqualificando isso. É porque, na verdade, a gente aprende que Deus se manifesta dessa maneira, sim. Mas não só dessa maneira. Sim. Porque a gente fica tão estigmatizado com isso que quando alguém senta com você numa conversa e fala assim te diz o Senhor, você fala, não, tem que vir um raio, o cara tem que dar uma cambalhota, tem que pular, não é possível Deus estar falando comigo nessa simplicidade. Isso que a gente quer desmistificar, não é simplesmente falar e descaracterizar que Deus... Né? Na minha cabeça tinha uma receita de bolo, para o Senhor falar comigo, deveria ter algumas condições. É isso que é legal destacar. E, na verdade, hoje eu entendo que é simples. E a experiência que eu tive, sou músico, sou pastor de ofício aqui na casa, a experiência, tive várias, mas eu acho que eu vou falar 2 aqui que é muito importante. A primeira que eu tive é a forma que o Senhor fala com a gente. Como é simples. Né? E entender a voz do Espírito Santo. Muitas vezes eu sabia que era o Espírito Santo, mas eu falava, poxa, mas eu nem orei. E tá falando comigo? Não, é da minha carne. E quando eu entendi que sim, a nossa vida é uma oração, a nossa forma de falar e se movimentar diariamente é uma oração, eu comecei a entender que o Espírito Santo ele falava a todo momento e através de tudo. Hein, Rogério, você me permite fazer um parênteses no que você está colocando, porque eu acho que a colocação tua é uma dúvida de muitas pessoas. Porque qual que é a base do ministério profético que a maioria das pessoas tem? O que acontecia na Antiga Aliança. Sim, na Antiga Aliança eram homens como Elias, como Eliseu, eram homens que tinham experiências com um Deus externo, aonde o Espírito se apossava deles pontualmente. Então, quando você não entende a diferença da Antiga e da Nova Aliança, você vive no dia de hoje, na realidade da Nova Aliança, ainda tendo como base as experiências da Antiga. Então, você acha que Deus fala com você de uma maneira específica, como Moisés ouvia, tinha que ter um trovão, tinha que ter todo um ritual. Só que hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente. O Espírito que falava com eles numa voz externa, esse Espírito habita em nós hoje. Ele fez morada em nós. E como a voz dele pode ser percebida? A voz dele simplesmente se transforma no teu próprio pensamento, porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então, se a sua mente é remida, se os seus sentidos são remidos, você está pensando, é o próprio Espírito Santo falando com você. Né? E isso vai fluindo de uma simplicidade, numa clareza que vai arrancando esse temor, né? Eu tive, na verdade, foi disruptivo para a minha vida entender que o Senhor fala de forma simples a todo momento. E vale a pena a gente desmistificar, porque a gente traz muitas vezes que o simples é raso. E simplicidade tem a ver com aquilo que Jesus fazia e a profundidade que ele se movia, né? Exatamente. E aí... Essa foi a maior, assim, uma das maiores experiências que eu tive na escola de profeta.
foi entender que o Senhor fala conosco a todo momento, né? Foi disruptivo para a minha vida. Algo natural? Você usaria a palavra, hoje flui como uma naturalidade? Hoje flui como uma Flui naturalidade. de uma É natureza. exatamente o que o apóstolo Cristiano disse. A própria mente de Cristo que eu porto e que eu acesso hoje está a todo momento falando com a gente. É claro que nós temos aqui protocolos e nós temos muito temor e cuidado. Quando eu falo temor, é com um zelo extremo em poder ministrar e falar da parte do Senhor para as pessoas. Por isso que o protocolo é muito importante. Ele, inclusive, nos protege no processo de aprendizado, né? Porque você tem outras pessoas te orientando, falando, cara, isso aqui não foi o Senhor que falou, e você vai tendo clareza nisso, né? A Daniela Oliveira está perguntando, está falando assim, meu sonho é ouvir a voz de Deus. Daniela, com certeza você ouve. Sabe por quê? Porque Deus tem muitas maneiras de falar. Sim. E às vezes a gente acha que a gente só vai ouvir Deus quando a gente ouvir uma voz audível do além, né? E muitas vezes Deus vai falar com você na simplicidade de um pensamento que vai surgir em você, vai falar assim, uau, eu jamais tinha pensado isso. E identificar essa voz sutil do Espírito, que é um trabalho que na Escola de Profetas a gente consegue te ajudar, né? Pode ser através dessa voz interior, você pode ouvir a Deus através da palavra de alguém, você pode ouvir a Deus muitas vezes numa leitura da Escritura, você está lendo a Bíblia e Deus se revela de uma maneira diferente. Então ouvir a Deus, ele não simplesmente se encaixa num modelo daquela voz audível que a gente criou como um paradigma relacionado à maneira como Deus falava na antiga aliança. Né? E posso complementar? Lógico. E o interessante, Daniela, é que aqui nós ministramos com adolescentes e com crianças, e é impressionante qual a facilidade que eles têm para ouvir a voz de Deus. E eu conversando com eles, conversando com o Espírito Santo me disse da seguinte forma, eles usam menos filtros da história. Muitas vezes você acha, quantas pessoas a gente ministra que não se vê nem capaz de ouvir a voz de Deus. Olha para a história, olha para o comportamento, olha para a vida, olha para tudo que já passou e associa isso a ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo, Deus fala com fulano que é mais espiritual, Deus fala com outro que tem uma vida com Deus, que tem o ofício do profeta. E aí nós começamos a passar a voz de Deus por filtros naturais, filtros lógicos, e isso vai nos afastando. Então, um dos primeiros passos é romper com esse raciocínio lógico e essa formatação e quebrar esses paradigmas e esses sofismas realmente de que Deus é acessível e Ele é natural, Ele fala ao nosso espírito. Eu queria só... Rogério, você fica aqui com a gente que tá muito bom. Tudo bem, eu tô Mas aqui. eu queria só falar algo para Daniela, porque ela complementou no chat aqui, falando assim, eu não me achei digna de ouvir a Deus. E sabe de uma coisa, Daniela? Se você lê as Escrituras, você vê que Jesus falou com um monte de gente que se sentia indigna, né? E, por exemplo, quando ele vai ao poço, né, e se encontra com a mulher samaritana, aquela mulher vinha de 5 casamentos. Era uma mulher meio que sofria um preconceito da sociedade. E Jesus para e bate o maior papo com ela. Agora, quando você vê Jesus conversando com Nicodemos, que era um doutor da lei, Jesus falava e ele não compreendia. Porque muitas vezes aqueles que acham que estão prontos, que têm um currículo que o faça, né, se tornar habilitado ou merecedor de ouvir a Deus, as coisas com Deus não funcionam por meritocracia. Não é o quanto nós estamos aptos ou preparados ou somos dignos. Na verdade, Ele nos ama. E quem tem mais desejo de falar com você é o próprio Deus. Pode ter certeza que o desejo de Deus de se revelar a você é muito mais do que o teu de ouvir a voz dele. O que a gente precisa realmente é de pessoas que têm uma pureza na condução do ministério para desmistificar isso. O ministério não é exclusividade de super-heróis. A Bíblia fala que Jesus rasgou o véu que separava e ele tornou o sacerdócio acessível a todos nós. Todos nós hoje portamos o Espírito Santo de Deus. A todos os que o reconhecem como filho, que o receberam como seu Senhor e Salvador, portam o Espírito Santo e podem ouvir o Senhor. Isso é incrível, ainda que sejamos homens falhos com os nossos erros, com os nossos equívocos, o Espírito Santo habita em nós e pode falar conosco. Até porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não só você pode, como com certeza você já ouve ao Senhor. E em relação a você, Daniela, eu gostaria de te dizer algo.
Não consulte a voz de Deus, não compare a nenhuma outra voz que você tenha escutado que talvez tenha te desqualificado. Exato. Porque talvez hoje você não se vê na condição de filha. E o Senhor diz que a partir do momento que você recebeu Ele como o Senhor da sua vida, o Senhor diz apenas para que você se renda a essa voz. Não é igual a voz de um pai biológico, não é igual a voz de um chefe, não é igual a voz, não. A voz de Deus é a voz de amor, é uma voz que te posiciona. E a voz do Senhor, não tenha medo dela. Não importa o passado que você teve, a voz dele te posiciona, te corrige, mas ela te acolhe e te coloca num lugar de segurança. Eu gostaria, inclusive, depois a gente fazer uma oração por você. Né? A Daniela que fez essa pergunta, eu vou pedir para cá depois liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu acabei de liberar, né? Mas você não libera. Fica com conteúdo bônus, tá bom? Daniela Oliveira. Mas olha que legal, o pastor Ivan aqui está falando que já fez a inscrição dele. Ivan, muito bom ter você como aluno da Escola de Profetas Boca de Deus online. E eu queria convidar você que está aqui ainda com a gente no chat, olha, daqui a pouco eu vou liberar o conteúdo, o brinde que eu falei, mas faça a sua inscrição, o link da sua matrícula já está aí, um valor bem acessível, você pode parcelar no cartão, né? E nós gostaríamos muito de ter você conosco na escola, né? Porque com certeza você será um propagador, né, desse conteúdo que é tão rico na região onde você estiver, para as pessoas onde você estiver. A Lindiara também, que já fez a inscrição, muito bem-vinda também à nossa Escola de Profetas, Lindiara. Né? E eu gostaria de convidar vocês, tem uma galera aqui com a gente, corre aí no link e não deixa de fazer a sua inscrição agora. Rogério, conta mais pra gente dos benefícios que você percebeu na Escola de Profetas na sua relação com Deus. Tá, um dos benefícios que a Escola de Profeta trouxe para a minha vida é a sensibilidade de entender aquilo que o Senhor está falando e discernir aquilo que Ele está dizendo naquele tempo para aquela estação que está vivendo, sabe? Uma da experiência que eu tive recente foi que durante uns 2 meses eu escutava um pássaro na minha janela, todos os dias, por volta das 5 horas da manhã, cantando. Eu falava, Jesus, esse pássaro está cantando na minha janela, 5 horas da manhã, e eu não estou entendendo o que ele está falando. O que o senhor quer falar comigo? Eu acordava e ficava escutando. Aí eu falei, Linda, o senhor quer falar com a gente através desse canto. Quem era Linda? Era o pássaro? Linda é minha esposa. Reforça que o nome dela é Linda. O nome da minha esposa ela é linda. É Linda. Além dela ser muito linda, ela está acompanhando a gente. Um beijo, amor. Já mandou beijo pro pai, Já. pra mãe Você viu? e pra Linda. Isso não estava no... Um beijo, apóstolo L. Então, o Daniel vai me dar um recado. Uma outra coisa. E aí eu comecei a buscar no Senhor sobre isso. E aí eu fui buscar o que era aquele pássaro, o canto daquele pássaro. E aquele pássaro, ele era um sabiá. Mas não é o sabiá laranjeira, é o sabiá cor de terra. Eu não vou saber exatamente o nome técnico dele, mas ele está para anunciar a primavera. E eu comecei a entender que na minha casa ia ter uma nova estação de primavera sob sementes. E essa semana eu transicionei de um emprego para o outro no qual eu sonhava. Uau. E eu entendi que o Senhor estava falando sobre essa primavera na minha casa. Há 2 meses, esse florescer, sabe, apóstolo? Então, entender a voz do Senhor, eu aprendi respondendo a tua pergunta, né? Eu precisei contextualizar, me desculpa se levou tempo. Mas entender a voz do Senhor, discernir para que tempo seria o que eu estaria vivendo hoje. Então, isso para mim foi uma experiência muito profunda da parte do Senhor. Né? E é muito importante a escola no sentido de trazer um amadurecimento, porque de você discernir a voz de Deus através de um sinal profético de um pássaro, a você começar a ver muita coisa e misturar, essa linha é tênue. Né? O trabalho que hoje eu estou responsável no cuidado de pastores, é muito natural que as pessoas compartilhem comigo sonhos e visões, e eu falo assim, olha, conhecendo você, cuidando de você, né? Porque existe uma outra coisa interessante, nós não somos uma casa produtora de conteúdo e de conferência, nós somos uma casa que cuidamos de pessoas. Hoje eu falava com o apóstolo Hélio sobre isso à tarde.
Sabe, Fran, nós construímos a nossa vida baseada no cuidado de pessoas. As conferências, os cursos são consequências disso, mas o nosso dia a dia é cuidar de gente. Né? E cuidando de pessoas, nós percebemos o como o ministério profético é importante para servir ao corpo. Não é um artifício de manipulação do púlpito, não é uma ferramenta para chamar atenção para si mesmo. É um instrumento, uma ferramenta para servir ao corpo de Cristo. Então você que está se inscrevendo, eu já estou aqui com vários alunos inscritos, entenda, todo o conteúdo que você receber é para você servir ao corpo de Cristo, é para servir as pessoas. E à medida que a gente vai amadurecendo, você consegue perceber e discernir que muitas vezes os contextos de vida, as experiências do passado, né, os traumas vividos, né, acabam interferindo na nossa interpretação. Então, nos libertar do passado, que é uma característica que o apóstolo Paulo nos ensina, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que o alvo que ele está definindo ali é Cristo. Não tem jeito de você amadurecer em Cristo buscando sempre no passado a tua base de interpretação do presente. Então você vai ter um sonho, se no passado você teve uma experiência negativa com traição, você sonhou com uma cobra, é traição, porque a tua interpretação está contaminada. Então o discernimento espiritual, ele é formado a partir de uma equipe madura que pode cuidar da tua vida e te conduzir a um processo, que é o que a gente tem visto na vida do Rogério. Diferente da Fran, que está aqui há mais de 20 anos, que já fez 3 escolas e está vivendo um nível de amadurecimento, o Rogério está novo, né? Mas está sendo ativado, tem se colocado em obediência, tem tido fome por buscar. E não tem como, a palavra nos garante que aquele, né, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Deus encontra no ambiente de uma pessoa assim, um ambiente propício para se revelar. Então eu acredito que cada um de vocês que estão aqui com essa fome, por mais de ouvir a voz de Deus, essa escola sim é uma ferramenta, é uma resposta para a tua vida, para que você possa ter ali um conteúdo e pessoas sérias, puras, que estão dispostas a te ajudar, a te dar suporte para que você possa avançar, né, cara? Exatamente. É interessante ele falando sobre essa experiência do pássaro, o quanto o ministério profético ele vai purificando a nossa percepção e o nosso olhar para as coisas. Então, eu posso sim olhar para coisas simples e ver Deus falando comigo através daquilo. Estão falando para a gente liberar o Rogério. O Daniel é bravo, Rogério. Você está liberado. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado. E como atuar na área profética, esse olhar ele vai sendo apurado, ele vai sendo purificado, ele vai sendo limpo. E como o apóstolo Cristiano trouxe, eu não preciso de acessar, né, relacionado às minhas percepções passadas, as experiências que eu tive, para olhar para o outro. Pelo contrário, quando eu atuo, quando eu estou profetizando, seja sobre uma nação, seja sobre uma cidade, seja através de uma profecia pessoal, eu preciso me desvincular de tudo aquilo que eu tenho como machismo, tudo aquilo como que eu tenho de percepção natural, visão natural, e eu me coloco num lugar onde eu sou dependente do Espírito Santo. E a área profética, ela nos leva a esse lugar. Porque realmente, se você quer fluir na área profética através de algo maduro, através de realmente ouvir a voz de Deus, nós precisamos deixar todo o nosso achismo do lado e partir de um fundamento puro e preciso, genuíno e autêntico que é Cristo. Porque esse é o propósito da profecia, né? Formar, aperfeiçoar Cristo nas vidas. E é para isso que a gente tem, isso que nós temos nos dedicado e servido o corpo de Cristo dessa maneira, buscado manter sempre esse fundamento, sem mesclas, sem nenhuma intencionalidade humana, mas revelando o coração de Deus, trazendo a voz de Deus como um direcionamento, como uma bússola para um destino. Nossa, o que você falou agora, eu creio que uma das ferramentas, né, do ministério, um dos alvos do ministério profético é de fato ser uma bússola no nosso destino, né? Nos traz clareza. Só para que, se você é pastor, ministro do Evangelho e está nos assistindo, né, uma das coisas que a gente tem aprendido a utilizar são as engrenagens que Deus nos deu como ferramentas em conjunto. Então, o ministério apostólico, junto com o profético, junto com o mestre, junto com o pastor, não tem uma hierarquia. Eles trabalham juntos para servir ao corpo. Então, quando nós começamos a
a nos planejar para um ano que vai começar como 2022, nós nos reunimos, nós ouvimos os profetas, e nós vamos discernindo juntos, nós não nos movemos como igreja a partir de uma vontade pessoal. Nada do que a gente faz aqui sem que antes a gente ouça ao Senhor. Sabe por que nós estamos trabalhando com esse conteúdo e transmitindo online? Porque há anos atrás o Senhor nos deu uma palavra profética para que a gente se concentrasse na cidade de Taubaté. Sim. E daqui ele levantaria uma torre de transmissão. Então o Ministério Sonho de Deus não é uma denominação. Nós nunca vamos entrar em uma outra cidade como Ministério Sonho de Deus, porque a palavra que o Senhor nos deu é servir ao corpo. Hoje nós temos um grande número de pastores que caminham conosco em aliança, mas cada um tem a sua identidade e está servindo a sua cidade com um nome próprio de ministério. Nós não precisamos de uma placa, mas nós servimos a essas igrejas através do cuidado que oferecemos aos seus pastores, do conteúdo que nós temos e disponibilizamos, porque entendemos que nós precisamos servir a igreja. Então, em função disso, nós estamos hoje comprometidos com a transformação da nossa cidade, servindo a pastores que estão em outras cidades e nações, mas cumprindo nessa noite, através dessa escola, uma palavra profética de ser uma torre de transmissão, levando para você, onde quer que você esteja assistindo agora, um conteúdo que foi fruto de um trabalhar de Deus por anos. Sim. E que a gente, uma equipe muito grande, foi necessária para formatar isso no material que vai estar disponível chegando para você no teu computador, no conforto da tua casa, né, Can? E por isso que é interessante você aprofundar os fundamentos e aprofundar o conhecimento para que nós possamos entender a movimentação profética dentro da igreja. Muitas vezes a gente limita a profecia simplesmente a uma profecia pessoal. E nós podemos aqui abrir um parênteses e falarmos da diferença de ofício do profeta e dom da profecia, que é uma pergunta... Eu acho legal a Camila explicar isso, que é uma pergunta muito comum, né? Muito comum. Repetindo então, a diferença de ofício do profeta, o profeta de ofício e o dom de profecia. Sim. Isso é uma das matérias que a gente tem no nosso curso, mas dá um spoiler, né? Um spoilerzinho, né? Dá um... Mas esses são, na verdade, não se trata nem de conceitos, mas fundamentos realmente para nos movermos. Enquanto a Camila vai dar esse conceito, eu vou cortar ela aqui só para obedecer o Daniel. Então corre, faz a sua inscrição aí agora, no link que está disponível, enquanto a Camila vai te explicando esse assunto tão precioso que é a diferença de ofício e do dom. Beleza? Beleza, é importante nós entendermos esses dois fundamentos, né? O que é o ofício do profeta e o que é o dom da profecia. O ofício do profeta, ele é reconhecido por um presbitério apostólico, um presbitério, a equipe de governo da igreja. Você já nasce um profeta desde o ventre, assim como o Senhor chamou o profeta Jeremias, outros profetas da palavra do Senhor, e ali é chegado um momento na tua história onde ali já está o ofício. Mas eu não me apresento como profeta para um ofício. O Senhor determina o tempo e através da minha vida, essa foi a minha experiência, a minha liderança disse, há sobre a Camila o ofício do profeta, através de evidências proféticas na minha vida. O ofício do profeta, ele não se detém a uma profecia pessoal. Ele profetiza numa questão territorial e muito mais ampla. Essa é a movimentação dele e a função dele junto aos 5 ministérios. Ele é um ministério de fundamento ao lado dos apóstolos. A palavra do Senhor diz em Efésios 2:20. Ali fala a igreja de Cristo fundamentada sobre os apóstolos e os profetas. E sobre a pedra angular que é Cristo. Então nós vemos o ofício do profeta numa esfera coletiva. É muito comum você vendo um profeta profetizando a uma nação, profetizando sobre uma esfera de governamental. Quando nós falamos do dom da profecia, nós estamos falando ali mesmo da manifestação dos dons do Espírito Santo. É onde também, ali na maneira que o Espírito Santo distribui os dons da maneira que ele quer, da forma que ele quer, as pessoas podem profetizar. Geralmente numa esfera pessoal. Com qual objetivo? Como diz a palavra do Senhor, edificar, consolar e exortar. E assim nós vamos nos movimentando, cada um na sua função, não há ninguém maior, não há ninguém menor. Mas sobre o ofício do profeta, há um encargo, uma responsabilidade que atua para servir o corpo de Cristo, para servir as nações numa esfera governamental e coletiva. Nossa, que explicação. Imagina se isso aqui é o spoiler, o que é o conteúdo do curso.
Gente, o link está aí disponível com uma condição super especial. Eu vou só recapitular para vocês os bônus. Então, você que está se inscrevendo, se matriculando hoje, eu só vou lembrar de novo, o valor ficou R$ 132 de mensalidade, 3 meses de curso, tá? Muito acessível. Você que se matricular agora vai ganhar os seguintes bônus. Você vai ganhar o conteúdo completo da ELA, Escola de Liderança Avançada com o apóstolo Juan Balistreri. Eu acho que eu também ministrei nessa escola, mas ministrei, né? Estão falando, então o conteúdo é mais especial. Então você vai ganhar esse conteúdo da ELA. E agora, conforme eu tinha prometido para vocês, independente de você ter adquirido o curso ou não, só por você ter ficado conosco até agora, nos honrado com a tua presença, com a tua audiência, nós vamos liberar para vocês um conteúdo que vou dizer assim, é a base, é o fundamento de um livro que eu escrevi que se chama Engenharia da Graça. No que trata esse livro? O livro Engenharia da Graça, na verdade, ele tem como base, né, a matéria ou o assunto eclesiologia. O que é a igreja? Né? O que são os 5 ministérios? O que é a paternidade espiritual? Por que Paulo se refere a Timóteo como filho na fé? O que são, qual é o desenho que um dia Deus concebeu para a sua igreja? Porque a igreja não é um projeto humano. A igreja não tem que ter a cara do pastor, não tem que ter o jeito do pastor, mas ela tem que ter a cara do Senhor da igreja. O jeito que foi um dia concebido, o desenho exato daquele que é o arquiteto e o construtor, o edificador dessa obra chamada igreja. Então esse livro ele traz assim fundamentos de maneira muito simples, práticas, para que a gente entenda essa realidade do que é a igreja. É um livro que eu acho que é bastante importante para você que é ministro, para você que é novo convertido, para que você compreenda o que é a igreja. O livro não vai completo, mas ele vai com uma boa base para que você entenda, e esse conteúdo nós vamos estar disponibilizando de presente para você, simplesmente por você ter ficado conosco até agora. Para todos que estão online, se acessando, você já vai poder estar recebendo aí o conteúdo que a gente havia prometido no início, tá bom? Para quem não tem esses dons. Bom, então está perguntando o seguinte, tudo isso que a gente está falando, o @Tempo de Deus está perguntando, isso funciona para quem não tem os dons? A Camila, ela se restringiu a explicar a diferença do dom e do ofício, mas existe uma outra realidade dentro do ministério profético que nem todos são profetas, nem todos têm dons, mas todos podemos profetizar. Quando? Dentro de uma realidade, de um ambiente profético. Então, o que você aprende nessa escola também é isso. Você não precisa ter um dom, você não precisa ser profeta para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Para que você possa receber de Deus uma palavra, eventualmente, para que você entregue para alguém. Mas mesmo que seja nessa dimensão profética, é necessário que você entenda protocolo, como se mover. Então essa escola é para todos, porque todos nós que recebemos o Espírito Santo, nós somos proféticos por natureza. O espírito da profecia é o espírito do próprio Cristo que habita em nós. Então, se você tem o Espírito Santo habitando em você, você já é profético. Há uma permissão, né? Exato. Há uma permissão, uma validação do próprio Espírito Santo que habita em nós. Porque é desejo dele nos guiar. A palavra Exato. do Senhor diz que ele nos instrui, que ele nos guia em todos os caminhos. Não é exclusivo para alguns, não irmãos. É. Isso é o que a reforma de Lutero veio trazer para a igreja. O sacerdócio não é exclusividade para poucos. O sacerdócio, ou seja, a comunicação do homem com Deus, a partir de Jesus se tornou acessível a todos nós. Então, todos que possuímos o Espírito Santo, podemos, né, ouvir a Deus, devemos ouvir a Deus e saber funcionar de forma profética, fluir de forma profética no nosso dia a dia como igreja. E vocês vão aprender nas aulas, na aula sobre a diferença da movimentação profética no Antigo Pacto e no Novo Pacto, que é essa movimentação pós-cruz, no Novo Pacto, Nova Aliança. Nós vamos ver que ali houve um rompimento, ali o Senhor trouxe o quê? Uma nova forma de se mover e de se comunicar. Só que nós temos essa referência do Antigo Pacto, onde realmente a voz do profeta era direcionada a ele, era ele que trazia o juízo, era ele que analisava as condutas, era ele que instruía os reis para as guerras, e nós nos detemos a isso e não entendemos
o panorama completo, né, pós-cruz, do que realmente houve na mudança e na movimentação profética dentro do corpo de Cristo hoje, né, latente, que prevalece no século XXI. Exato. Irmãos, nós estamos aí chegando quase no final da nossa apresentação dessa escola de profetas que nós demos o nome de Boca de Deus, e eu queria te convidar ainda a fazer a sua inscrição. Faça a sua matrícula, convide outras pessoas. Vai ser tão especial ter você como aluno, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que muitas vezes se tornou inacessível para as pessoas por causa da distância, né? Vim a Taubaté fazer um curso presencial, né? Mas a gente está conseguindo transformar isso num conteúdo tão rico digital. Você vai poder acessar da tua casa. É uma experiência que eu considero imperdível. Então, a nossa equipe está aqui à disposição. Eu queria que vocês disponibilizassem mais uma vez o WhatsApp. Aqui, coloca novamente o WhatsApp de vocês Tá na tela. O WhatsApp já está na tela, olha. Se vocês tiverem dúvidas, as pessoas estão perguntando se consegue dividir no boleto, se pode fazer por Pix, se no cartão de vídeo. Essas dúvidas o pessoal pode responder para vocês no WhatsApp. Entra aí no WhatsApp, tire suas dúvidas, mas não deixe de participar. A nossa ideia é servir, é ajudar vocês a participarem. Mas eu gostaria que você não perdesse a oportunidade de hoje, porque essa promoção com todos esses conteúdos, né, só essa escola de liderança avançada com o apóstolo Juan Balistreri, vocês vão ver que é um conteúdo riquíssimo, né? Esse bônus que nós acabamos de liberar já está disponível para vocês, mas com essa condição, os valores eu acho que está bastante interessante, tá bom? E olha só, o pessoal está me falando aqui, os bônus já estão liberados, o WhatsApp já está na tela para você tirar suas dúvidas. E nós queremos agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. E como eu havia falado no início, a Camila vai poder encerrar nessa noite orando por você, liberando uma palavra sobre a tua vida. Agradecer o carinho, a atenção de vocês. Se você puder nos ajudar divulgando esse link para outras pessoas que ainda você acha que possam ter o interesse de fazer a sua inscrição hoje nessa condição promocional, e também te convidar para entrar no site do Efatá Online, www.efataonline.com.br, para que você possa conhecer mais dessa escola que tem conteúdo riquíssimo e tantas matérias, entre elas temos uma matéria específica sobre ministério profético, tá bom? Eu me despeço de vocês por aqui, né? Boa noite, uma alegria, uma honra ter vocês conosco até aqui, e vou pedir então para a profeta Camila orar e também fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram até o final conosco. Eu quero dizer para você que é mais que um curso para nós estamos compartilhando o nosso coração, a essência da nossa casa e muitas experiências que nós fomos vivendo ao longo desses anos. É um conteúdo com muito zelo, com muito carinho e com uma única intencionalidade, servir o corpo de Cristo, e espero que você esteja aí sendo ministrado a cada aula, a cada exemplo, que seja um tempo de desfrutar e de ampliar o seu conhecimento e a presença do Espírito Santo e a voz de Deus ser ativada no seu espírito a cada aula que você assistir. E eu gostaria de orar então também, pedindo isso ao Senhor, que aí onde você está, só por você já estar aí, que o seu espírito seja realmente ativado, tocado pelo Senhor. Vamos orar juntos. Queria te convidar aí no lugar onde você está, a estar conosco nesse momento de oração. Pai, nós queremos te agradecer nessa hora. Agradecer por esse privilégio de nós estarmos aqui, Senhor, compartilhando daquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. E nós podemos dizer, Senhor, no nome do nosso ministério, daquilo que nós fazemos parte, compartilhando a nossa própria vida. E Espírito Santo, eu quero nesta hora direcionar esta oração e pedir ao Teu Espírito que venha ministrar no coração de cada um nesse momento, no espírito de cada um nesse momento. Pai amado, que a voz do Senhor não seja algo místico, que a voz do Senhor não seja algo distante, mas eu profetizo sobre a sua vida uma revelação plena, uma revelação do Espírito Santo no seu espírito, que a voz de Deus é algo acessível, que é uma relação de pai e filho, que é um pai querendo se revelar ao seu coração, que em nome de Jesus todas
as barreiras, todas as cadeias que foram estabelecidas para que você não flua, para que você não ouça a voz de Deus. Nós desfazemos isso nessa hora. Toda fortaleza mental cai agora, todo sofisma, todo raciocínio lógico, em nome de Jesus, e que você possa fluir de uma maneira simples, mas de uma maneira madura, e entender que a sua vida não precisa ser uma vida sem direção, não precisa ser uma vida sem rota, mas que há um destino profético traçado e há um desejo no coração de Deus de revelar esse destino ao seu espírito, conduzir os seus passos, conduzir as suas palavras, que a sua natureza, a natureza do Pai, venha ser gerada dentro de você, ministrada a você, e você possa conhecê-lo a cada dia, através da voz de Cristo, da voz do Espírito Santo dentro de você. Eu quero nessa hora, Senhor, abençoar a cada um que esteve conosco. Que privilégio, Senhor, ter essas pessoas que estão dispostas a entender, a compreender, a ser ativado, Senhor, nesse ministério, Pai, fundamento da Tua igreja, será aperfeiçoado através do ministério profético. Senhor, como nós falamos aqui, nós oramos também, Senhor, pela irmã Daniela Oliveira, que estava conosco ali com seu coração ansiando, Senhor, ouvir a Tua voz, falando que é o seu sonho ouvir a Sua voz. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que essa live hoje vira uma chave dentro do seu espírito e você possa, aí onde você está, entender que a voz de Deus não está relacionada à voz de alguém que você ouviu e te puniu e te repreendeu de uma maneira abusiva, de uma maneira que você não conseguisse mais ouvir a voz do Senhor porque você associa a essas experiências, mas o Senhor diz a você que Ele te vê como filha e no coração dEle, nos braços dEle, você está segura, há um lugar de segurança para você, e você aí onde você está, você possa se sentir abraçada, acolhida por um Pai que não está interessado naquilo que você hoje é ou naquilo que você foi, mas Ele está interessado em formar o caráter dEle na sua vida e te levar a uma verdadeira experiência com Ele de paternidade, onde há um Pai que ministra do amor dEle no seu espírito, formando a identidade dEle em você, Daniela. Que você seja aí ativada, e todas as pessoas que estiveram conosco pelo Espírito Santo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.